Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei a estreia do Coringão no Campeonato Paulista. Vencemos a Ponte Preta por 3-0 hoje. E convenhamos, né? Um jogo tranquilo, um jogo onde o Corinthians teve total domínio durante a partida inteira. Pouquíssimos sustos ou raros sustos durante a partida ali. Um jogo controlado, uma intensidade até, no meu ponto de vista, surpreendente do time hoje. Mas convenhamos também que olhando o time da Ponte Preta, olhando ali dentro da arena, já deu para ver a tamanha fragilidade do time da Ponte, até porque vazou recentemente. Recentemente não, né? Durante a semana que a Ponte também está com transfer ban, então que eles contrataram não pôde estrear, tiveram que dizimar o time da copinha deles para jogar toda a molecada para jogar hoje também. Então tudo isso conta e, enfim, uma vitória convincente. Vamos falar um pouquinho da partida, da visão de quem estava lá, como eu sempre faço, né? Então, primeiro de tudo, gostei da escalação. Dorival não ficou de ladainha de poupar todo mundo, jogar com o goleiro reserva, com esse ou aquele. Acho que quando a gente fala, pô, mas o time não teve férias, tal, eu discordo. O Corinthians teve férias no meio do ano, não teve as férias como costuma ser, né? Porque teve a Copa do Mundo de Clubes, esse ano vai ter a Copa do Mundo. Então as férias dos jogadores vão ser ali no meio do ano de novo esse ano, mas férias eles tiveram, pré-temporada eles tiveram no meio do ano também. Então, um Corinthians que foi a campo hoje sem o Garro, sem o Yuri, sem o Memphis, o resto, o que a gente estava acostumado a ver, os jogadores jogaram e achei isso muito bom. Também achei que essas 3 semanas, né, tem só 3 semanas do título da Copa do Brasil para hoje, e acho que até foi bom, porque quando a gente fala no Campeonato Paulista, a gente olha para os outros times e falam, mas tal time do interior teve mais tempo para se preparar, outro time do interior teve mais tempo para se preparar. Como a gente não teve tanto tempo de descanso também, acho que não deu nem tanto para os caras perderem o ritmo de jogo, principalmente pela intensidade que a gente colocou. Mas é o que eu falo. Foi uma intensidade contra um time fragilizado, um time que acabou de subir da Série C para a Série B, e acho que também não é parâmetro achar que hoje foi tudo às mil maravilhas, mas acho que a gente tem que olhar pelo cenário mais otimista que o Corinthians mandou no jogo hoje, e acho que isso foi muito bom. Um primeiro tempo hoje, que o Corinthians teve muito volume, muita posse de bola, mas pouca assertividade, né? Ou um pouco mais um pouco mais de sorte, falta de sorte, né? Então, um monte de chute para fora, isolando ali, um chute do Bidu que passou cruzando a área inteira e ninguém chegou. Se eu não estou enganado, o próprio Bidu que dá um chute de fora da área que o goleiro defende. Uma chegada do Vitinho que ele espera muito para finalizar e quando finaliza a zaga, ele é travado pela zaga ali. Então, o primeiro tempo que o Corinthians teve um domínio, mas não foi tão efetivo, né? O segundo tempo começou também já indo para cima da Ponte, já tentando o gol a todo momento. Chegou a ter um gol anulado, né, do Bidu, acho que deu impedimento. E já mais aos 9 minutos, no escanteio, o Gustavo Henrique cabeceou. Tinha que ser dele o primeiro gol do ano, não tinha como, né? Eu fico no setor sul sempre, então vi o gol do Gustavo Henrique lá do outro lado. Então tinha que ser dele o primeiro gol do ano, terminou o ano super bem ano passado, então o Gustavo fez 1-0. Acho que, se eu não estou enganado, nem 10 minutos depois, numa boa jogada do Corinthians, o Bidon acho que o Vitinho na área, o Vitinho toca de primeira. Eu confesso para vocês que eu não reparei quem é que chega na linha de fundo, como eu falei, foi tudo lá do outro lado. Eu acho que é o Carrilho que evita a saída, e a bola sobra, o Mateuzinho chuta, o goleiro espalma, e a sensação que eu tive é que ela bate no André e entra, né? Então o André fez 2-0, e o Corinthians indo para cima, tentando ainda, chegou a ter outro gol anulado, que aí eu quero que vocês contem para mim se realmente foi para ser anulado, porque a minha percepção foi, no rebote do goleiro, o Charlie chuta, o goleiro dá o rebote de novo e o Guinegão só empurra para dentro. Mas depois eu vi gente comentando no metrô, voltando para casa aqui, no metrô, que o Charles ele chuta, mas o goleiro ele só espalma e o Charles pula o goleiro. Enfim, e também vi gente falando que foi falta, vocês me falam aí se foi falta mesmo ou não. E eis que já a juíza deu 6 de acréscimo, né? E acho que aos 49, o André Ramalho domina uma bola de fora da área, despretensiosa, olha para o gol, fala, vai daí mesmo, e faz um golaço, né? O Ramalho dá uma paulada onde a bola entra, na gaveta, um chute cruzado. Pô, sensacional o gol do Ramalho, golaço para fechar bem a tarde de hoje. Como eu falei, poderia ter sido muito mais. A gente já comentou várias vezes aqui também que o futebol não é um esporte de justiça, né? Mas hoje acho que não tinha como não ser justo um placar
como foi, né, o resultado final da partida hoje, um 3-0, um placar justo, poderia ter sido muito mais pelo que o Corinthians teve de volume no jogo, mas é isso, para começar o ano bem, principalmente porque a partir de agora é jogo domingo e quarta a todo momento. Começar ganhando é muito bom, porque os nossos 3 próximos adversários são muito difíceis, né? Quinta-feira já é o Bragantino fora, depois é o São Paulo em casa, depois é o Santos fora, então a gente vai ter 2 clássicos seguidos, né? Então, para depois ter mais um jogo em casa, depois já vem Supercopa, depois tem jogo em Rio Claro no dia 25 à noite também, então o calendário ele vai judiar bastante e é bom que a gente comece o ano bem assim, vencendo. É bom também para dar confiança para os jogadores continuarem mantendo a pegada que terminou ali na Copa do Brasil do ano passado, mas saber também que tem muita coisa para ser melhorada. É um time que claramente precisa de reforço, né? Convenhamos, o Mateuzinho precisa de um reserva, o Bidu precisa de um reserva, porque a gente sabe que o Hugo não dá e o Anrileri parece que não vai renovar mesmo. Parece que o Corinthians já está com um zagueiro encaminhado, que é o tal do Gabriel Paulista. Hoje, antes do jogo, pipocou ali, todo mundo comentando que o Matheus Pereira, o nosso Matheus Pereira, da Copinha de 2016, da cavadinha contra o Flamengo nos pênaltis lá, e que o Tite gostava muito dele, né? O Tite chegou a colocar ele nos jogos também. O Matheus Pereira está voltando para o Corinthians, agora por empréstimo com opção de compra, né? Ele estava no Fortaleza. Então vamos ver, é bom a gente ter essas opções aí, mas o que o Corinthians precisa se reforçar precisa também. Hoje entrou o Pedro Raul, o Dorival colocou a molecada, entrou o Dieguinho, entrou o Kaique também. Então bacana ver, o Rian entrou também, né? Então legal ver o Coringão. Depois de 3 semanas só do título, a gente estreia bem no Campeonato Paulista, estrear com o pé direito e começar com o pé direito a defesa do nosso título, né? A defesa do cinturão aí. Então é isso, rapaziada. Um jogo que o placar foi justo, o Coringão venceu e venceu bem, jogou bem, gostei da escalação, gostei da postura, gostei de tudo isso. Uma tarde quente em Itaquera, mas que o Coringão deixou tudo mais refrescado para nós e que seja um ano maravilhoso para todo mundo, né? Muita saúde aí, um feliz 2026 para todo mundo. E que a gente costuma falar que ano com final 6 é meio ruim para o Corinthians, né? Tirando a invasão no Maracanã, mas a gente depois perdeu o Campeonato Brasileiro aquele ano. Que seja um ano diferente para nós, que tudo dê certo. E quem sabe a gente já não consiga daqui 3 semaninhas, né? Para o dia 1º de fevereiro, que a gente já não consiga estar comemorando um primeiro título no ano, por que não? Tá bom? Então vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e vai Corinthians. Valeu!